E agora nós vamos conversar com a nossa convidada especial, a Aline de Oliveira, que é psicóloga, e a gente vai abordar um assunto muito interessante, que é obesidade. Você aí que quer perder peso, é atleta ou até mesmo quer fazer uma cirurgia bariátrica, ela vai tirar todas as suas dúvidas. Então vem comigo. Bom dia, pessoal! E hoje eu estou aqui com uma convidada especial, a Aline, que é psicóloga. Ela atua na psicologia clínica e atende adultos e idosos. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre obesidade. E aí, Aline, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui com você. Um prazer também, né, Aline? Então me conta um pouquinho aí agora como que você ingressou na carreira de psicologia, né? O que te fez entrar nesse mundo? Eu sonhava com essa graduação desde a adolescência, né? Sim. E aí foi algo que foi acontecendo na vida e eu não consegui, naquela época, realizar. Então, depois, mais madura, entendendo como as coisas funcionavam, né? Eu decidi estudar e me formei com 40 anos já. Que legal! E aí me dediquei... Boa parte da minha vida eu me dediquei a questões de trabalhar com escritório. E quando eu ingressei na psicologia, eu achei que eu iria para a área organizacional. E aí a gente vai conhecendo as matérias, vai conhecendo outros profissionais, a gente vai se encantando. E aí eu acabei, mais ou menos no sexto, sétimo período, eu comecei a olhar com outros olhos a psicologia hospitalar. Nossa, né? Então, que legal. Eu me formei e fui fazer a pós em hospitalar. Na verdade, no finalzinho da graduação, eu já estava na pós-graduação. Sim. E aí eu tenho a especialização em psicologia hospitalar e hoje eu venho desenvolvendo um trabalho com questões voltadas para a obesidade. Né? Legal. O tratamento da obesidade, que a obesidade é uma doença crônica que não tem Sim. cura, mas existem aí alguns tratamentos e eu venho estudando e aprofundando esses estudos nessa área. Ai, que legal, Aline. Então, assim, além de você atender, né, todos os tipos de, vamos dizer assim, de problemas da saúde mental, Sim. né, depressão, relacionamento, ansiedade, né, você tem estudo aprofundado nessa área. Como você disse, assim, parte hospitalar, né? O que seria a parte hospitalar em relação à obesidade? Na área hospitalar, a gente tem várias áreas de atuação. Sim. Né? Quando a gente pensa na questão da obesidade, a gente vai atuar tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório. Então, a gente faz uma avaliação psicológica para um paciente candidato à cirurgia bariátrica, que é uma opção de tratamento, né? Então, a gente faz a avaliação no pré-operatório, prepara ali esse paciente para o pós, que vai ser um pouquinho difícil, uma adaptação como se fosse um renascimento, né? Sim, é verdade. Que aí tem aqueles As pessoas mudam bastante, né? Verdade. Tem o passo a passo, né, da dieta, a adaptação à rotina, novos hábitos, né, a mudança na vida para ter um estilo de vida para que esse sucesso da cirurgia seja a longo prazo, né? Tipo assim, ao longo da vida eu vou conseguir manter esse resultado que eu vou chegar lá com a ferramenta da bariátrica. Então, esse aprofundamento de estudo, ele vem para auxiliar esse paciente nas dificuldades que ele vai enfrentar dessa nova vida. Sim, né? Então, é verdade. Eu ia te perguntar isso, como é que esse acompanhamento psicológico influencia, né? Uma pessoa que vai fazer essa cirurgia, porque ela muda fisicamente, muda psicologicamente também, né? Sim. Acaba que afeta muitas questões, às vezes, do passado e também questões oriundas da cirurgia. Então, o que a gente vai precisar observar é como nesse pré-operatório a gente vai observar como que esse paciente ele está emocionalmente para passar por esse procedimento. Sim. Então, às vezes, durante essa avaliação, a gente vai perceber que ele já tem outras questões que precisam ser trabalhadas. Dependendo do que precisar ser trabalhado, a gente primeiro trabalha isso, depois a gente caminha para a cirurgia. Sim, e legal. Vão ter coisas que é do cotidiano, são dificuldades corriqueiras, que não vão interferir na cirurgia. Então, mesmo com essas questões, a gente avalia e entende que não, ele pode sim passar pela cirurgia, então ele está apto para o procedimento, mas a gente deixa com a ressalva de que ele tem que retornar para que a gente possa trabalhar aquelas questões que a gente viu ali no pré-operatório. Então, no próprio laudo a gente já disse que é obrigatório esse retorno para que a gente possa trabalhar estas questões. A gente sinaliza isso. Quando tem, por exemplo, pacientes que estão com questões psiquiátricas, ele não pode operar? Às vezes ele pode operar sim.
ele precisa estar medicado, com acompanhamento psiquiátrico. Entendi. Então, são alguns pontos que a gente precisa observar. Não é só passou pela avaliação psicológica e com o restante da equipe multidisciplinar Sim. que pode operar. Então, a gente vai precisar fazer uma avaliação junto com toda a equipe e a psicologia é uma área que precisa estar junto com esse paciente. Entendi. E assim, quais são os fatores cruciais que você acha que uma pessoa ela tem que ter psicologicamente para estar preparada para uma cirurgia bariátrica? O que a gente conversa muito com o paciente, né? Essa avaliação ela não se dá numa sessão só. Então, Sim. a gente vai conhecer esse paciente, vai formar esse vínculo com ele, afinal ele vai chegar e conhecer uma pessoa que ele nunca viu na vida, vai falar sobre a vida dele, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho, tentar formar um vínculo ali para que ele possa se sentir à vontade. Sim. Tudo que ele diz é sigiloso, isso vai fazer com que ele se sinta mais seguro também para falar sobre a intimidade dele. Então, a gente vai avaliar traços ansiosos, depressivos, vamos trabalhar ali questões de comportamento social, Sim. rede de apoio é muito importante, saber como que ele lida socialmente com relações interpessoais, as questões laborais também, como se ele está trabalhando, se não está, né, com quem ele pode contar nesse dia a dia, tudo isso são alguns dos aspectos que a gente vai avaliar. Então a gente aplica algumas escalas, né, faz um questionário, a entrevista em si ela já vai resgatando informações suficientes para a gente entender se esse paciente ele está apto ou não. E isso vai se dando em etapas. Tem também um momento da rede de apoio que eu gosto muito de entrevistar alguém que vai estar com ele no pós-operatório. Precisa demais, gente. Essa pessoa precisa entender a cirurgia em si, o que essa pessoa vai passar, como que vai ser essa dieta, como que vai ser a adaptação a ele para esse novo estilo de vida, pensando que ele vai precisar de um suporte lá com ele o tempo todo. Verdade. Né? Então, esses primeiros meses, assim, eu acredito que os 3 primeiros meses são cruciais para que a gente possa olhar, né, para esse paciente com um cuidado maior. E aí, aos poucos, ele vai, como a gente fala, que é a borboleta, né? Tá ali no casulo e ela vai sair ali com grandes asas, né? E poder traçar o seu próprio caminho. Então, a gente, no começo, acompanha mais de perto. E aos poucos a gente vai deixando ele caminhar sozinho, sem soltar a mão da equipe multidisciplinar. A gente precisa estar ali junto com ele, fazendo os retornos certinho para acompanhar e ver como é que ele vai se comportando no depois. Interessante, Aline. E assim, você falando isso, né, eu vou lembrando de algumas pessoas que eu conheço. Na verdade, conheço bastante gente. Agora, lembrando assim, conheço bastante gente que fez essa cirurgia bariátrica. E eu conheço pessoas de situações diferentes. Pessoas que fizeram a cirurgia e estão, tipo assim, super alto astral, estão brilhando, assim, sabe? Viraram outra pessoa, estão com o astral lá em cima, com a autoestima lá em cima. Pessoas que eu vi que fizeram a cirurgia e voltaram ao peso antigo, porque a compulsão alimentar, eu acredito que, né, falou mais alto. E pessoas também que nitidamente, assim, eu não sou psicóloga, né, não sou da área da saúde para poder diagnosticar. Mas eu vejo, assim, nitidamente que a pessoa ela ficou um pouco mais para baixo, um pouco mais depressiva depois que ela fez a cirurgia bariátrica, entendeu? O que eu posso falar sobre isso? Assim, nessa questão da depressão, a gente entende que possivelmente ela já tinha algumas questões ali antes. E aí não foi a cirurgia que trouxe essas questões para ela agora. Na verdade, tem muitos estudos que comprovam que após a cirurgia bariátrica, esses traços depressivos, eles acabam. Então, porque ela tem outras perspectivas de vida. Ela começa a vivenciar outras coisas que antes ela não conseguia. Então, muitas vezes, é uma melhoria desse quadro. Então, se depois da cirurgia, esse quadro está instalado ali, a gente precisa entender se foi visto antes. Se ela estava medicada, se ela estava em tratamento ou não. E tratar. A gente precisa atuar nesse tratamento. Se ela não solta a mão da equipe multidisciplinar, a gente consegue observar isso, né? Nesses encontros. Agora, se ela se afasta, aí isso vai levando uma série de complicações, como uma delas é a questão do reganho. Então, às vezes a pessoa já chega ali naquele peso ali, que é o ideal, que a gente chama de peso meta ali, né? Que é algo que a gente precisa conversar bastante sobre isso, né? Chega naquele peso que toda a equipe concorda que é ok para aquele procedimento que ela fez. A gente precisa entender o que gerou nela, de forma geral, esse resultado. E como ela está mantendo isso. Então, por isso que é importante esse controle ali junto com a equipe multidisciplinar. E aí, se a gente observa, a gente encaminha para os profissionais que precisam
para auxiliar ela para que ela possa voltar a ter uma vida plena aí. E quando a gente pensa na questão do reganho, esse acompanhamento também vai ser importante, né? Então tem os retornos com a nutricionista, com a questão da psicologia, para a gente ir acompanhando o dia a dia dela, as dificuldades que ela vai enfrentando, buscando estratégias de enfrentamento para que ela possa viver melhor, né, no dia a dia dela, porque a bariátrica vai ser apenas uma parte da vida dela. É verdade. Tem todas as outras áreas, o trabalho, os amigos, ela é filha, é mãe, às vezes é casada, então são uma série de aspectos que a gente vai precisar avaliar e que vai fazer diferença nessa vida, né, que está ali passando por um tratamento que requer uma série de cuidados. Né? Então vai ser importante a gente olhar com cuidado mesmo, com cautela, para tudo isso que envolve esse período. É bem interessante mesmo, né? Envolve muita coisa. Bastante. Porque a pessoa ela vai mudar ali fisicamente, né? E também a saúde dela vai melhorar, mas muitos fatores vão mudar ao redor dela, né? Sim, verdade. E assim, o que você diria, Aline, você como psicóloga, o que você diria para os pacientes que ainda estão se sentindo inseguros para fazer uma cirurgia dessa? Eu sou psicóloga clínica e atendo esses pacientes e a gente direciona buscar profissionais qualificados. Hoje eu sou membro coesa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e a gente tem uma série de diretrizes ali para orientar o melhor tratamento para esse paciente. O que a gente vai interferir nessa preparação é fundamental para que esse paciente possa continuar com o sucesso da cirurgia. Então, buscar uma equipe qualificada para fazer esse atendimento é algo primordial, por conta desse paciente que ele já vem estigmatizado, ele já vem carregado de muitos preconceitos aí, e aí, quando ele decide fazer a cirurgia, muitas vezes ele não quer nem falar que vai fazer, por conta do julgamento. Então, a gente está lá para acolher esse paciente e buscar o melhor tratamento possível para que ele possa se sentir acolhido e entender que esse tratamento pode, sim, mudar a vida dele, mudar a saúde dele, para que ele possa ter mais qualidade de vida e longevidade. Que legal, Aline, muito bacana isso, viu? É bom ter esse suporte, né, para a pessoa se sentir segura. Sim. E assim, já teve algum caso de você tratar um paciente com obesidade, ele não precisar fazer a cirurgia e você mesmo com acompanhamento ali conseguir fazer com que ele diminuísse o peso dele? Sim, a gente faz um trabalho junto com a equipe de nutrição, né? Então eu tenho vários pacientes que não fizeram a cirurgia bariátrica, mas estão em tratamento para emagrecimento, né? Por conta de comorbidades, diabetes, hipertensão, né? Tem uma série de questões ali. Tem as questões estéticas também, né? Sim, porque a autoestima precisa estar por ali fortalecida. Então a gente vai fazer um trabalho também de estratégia de enfrentamento, fazer ali as estratégias para que ele consiga seguir esse plano alimentar, né? A gente precisa entender que é importante uma boa noite de sono, um sono restaurador para as atividades do dia a dia, fazer atividade física, ter uma alimentação equilibrada e fazer a terapia. Aí é um bom combo para esse paciente conseguir ter bons resultados lá na frente. Que legal, Aline. Nossa, foi um prazer conversar com você sobre isso, sobre esse tema. A obesidade é muito importante, né? Hoje em dia muitas pessoas estão aí dispostas a se cuidar mais, né? Cuidar da sua saúde, da sua aparência. Então, muito obrigada. E antes de a gente se despedir, eu queria que você mandasse um recadinho para a Sessão Carole e falasse sobre o seu livro e também o seu Instagram. Sim, o meu livro é um livro interativo, Entendendo as Compulsões. Eu e mais 10 psicólogas nós escrevemos falando sobre esse direcionamento, às vezes, emocional que o paciente tira do prazer da comida e vai levando para outras áreas, como jogos, tecnologias de modo geral, outros prazeres, né? Tem até casos em que a pessoa começa a desenvolver uma vigorexia, que é um excesso nas atividades físicas para tentar suprir as falhas que ele tem ali com a rotina, né? Então a gente está falando sobre todas essas questões no livro, Entendendo as Compulsões. Eu posso até deixar o link de acessar, né, esse material. E também tem o meu Instagram, Aline de Oliveira, psicóloga, onde eu falo sobre saúde mental de forma bem ampla. Também trago aspectos importantes da questão da cirurgia bariátrica, né, como um suporte emocional também, e estou à disposição para auxiliar aí os telespectadores da Carole que estão aí nos assistindo. Podem estar em contato comigo e no que eu puder ajudar, estarei lá para auxiliar vocês. É isso aí, muito obrigada, Aline. Pessoal, sigam a Aline aí
e vamos saber um pouquinho mais aí sobre esse assunto, essa área que é super importante. Obrigada, viu? Obrigada, meu bem. Prazer. Muito obrigada pelo convite.